Meus amados e queridos irmãos, é um privilégio nesta manhã, hoje quinta-feira, um maravilhoso dia, e eu queria nesta manhã, juntamente com você que neste momento já tivemos uma amanhecer de um dia maravilhoso, e eu queria nesta manhã dar uma palavra ao seu coração. A Bíblia nos conta de uma história muito maravilhosa e ela tem nos fortalecido. E ontem tivemos uma semana abençoada. O nosso pastor tem feito um trabalho maravilhoso nas congregações, onde tivemos o privilégio, domingo, culto de missões aqui na sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Bom Sucesso. E na terça-feira nós tivemos um culto de missões ali em Serrinha. Foi uma bênção. O nosso preleitor foi o nosso pastor Ramos Filho, a qual Deus me deu essa oportunidade de ser um cooperador da obra ali, juntamente com os irmãos ali de Serrinha, a minha esposa, a minha querida esposa. Uma palavra muito maravilhosa. E ontem, uma palavra também, consequentemente, ela vem trazendo um relato, a partir da escola dominical, que esse trimestre está sendo uma maravilhosa, um trabalho muito lindo, e nos tem despertado muitas e muitas coisas, usando a nossa fé pela palavra de Deus. E no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no segundo livro de Reis, do capítulo de número 5, a Bíblia nos conta uma história de um chefe do exército por nome de Naamã. Naamã era um curador, era curado da lepra. E essa história tem nos fortalecido tanto o trabalhar de Deus na vida desse homem através de uma pessoa, de uma menina. A Bíblia não cita o nome da pessoa, mas ela tem nos despertado algo tão importante que ela tem nos deixado muita alegria. Eu vou ler aqui um pequeno texto, para dentro desse texto nós ter uma reflexão desta palavra. 2 Reis capítulo 5, vou ler até o verso de número 9, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeito, porque por ele o Senhor dará o livramento aos sírios, e era reto varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram a tropa da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu vou lá para o versículo de número 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgasse as suas vestes? E deixou vir a mim, e saberei que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou pronto da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio, e a tua carne e tornará a ficar purificada. Porém Naamã e muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. E eis que eu dizia comigo, certamente sairá por ser em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restará a lepra. Não há porventura Abana e Farpe, rios o rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me nesse e ficar purificado, e voltar-se a ser, e fui com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se é profeta, disser alguma grande coisa, porventura não há
não havarias, quando mais disseste-te, lava-te e ficará purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, e as suas carnes tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Meus amados irmãos, eu vejo nesta palavra algo muito maravilhoso e coisa extraordinária perante esta palavra. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, o nosso Deus é verdadeiro. E nós vemos aqui que todas as obras do Senhor, ela tem um propósito na nossa vida. Se nós vemos esse texto, esse contexto, esse texto, nós vamos ver que na mão ele pagou, louvado seja o nome de Jesus, algo muito importante. Ele recebeu a sua cura de uma enfermidade que tinha. Ele era um chefe, era um homem político, um poder aquisitivo muito grande, nós sabemos disso, mas a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes ao receber essa notícia. E o que me traz aí reflexão nesta palavra é porque uma menina, a Bíblia não cita o nome dessa menina, mas ela veio como criada para a casa de mamã para trabalhar com ela. E essa menina, com certeza, por o texto que nós lemos, essa menina já tinha um conhecimento da grandeza de nosso Deus. E ela falou para sua patroa, disse: poxa vida, eu conheço um Deus que podia purificar na mão dessa doença. Ou melhor, eu conheço um Deus que ele pode curar este homem, porque nós sabemos que quem tinha essa enfermidade nessa época eram as pessoas que eram isoladas da sociedade por conta daquela enfermidade conhecida como lepra. Até hoje, apesar de estar mais rara, já existem os remédios apropriados para que livrarmos dessa enfermidade, mas naquela época não tinha, os recursos eram mais difíceis, era o mesmo Deus, mas perante a medicina era algo mais diferente. Então essa menina usou da sua fé. E através dessa menina, que foi levado, creio eu, pela misericórdia de Deus, para a casa de Naamã, para que ele te recebesse essa cura. Mas para isso precisava dele ter um pouco de paciência e fazer algum esforço. Você vê que ele teve que levar em volta da casa, daquele lugar, tinha outras águas, talvez até mais limpas, que fosse mais perto, que não precisasse deslocar até o Rio Jordão, para que fizesse esse processo, para que ele fosse curado. E se o Senhor quisesse, fosse da vontade de Deus, nós via que o Senhor Jesus podia fazer, nosso Deus podia ter curado ele, como curou outras pessoas na história da Bíblia, que são muitas curas, muitos milagres aconteceu, e ele exigiu dele que ele fizesse esse processo de ir até o Rio Jordão e que fosse mergulhado 7 vezes. Aí eu diria: poxa, mas por que teve que mudar de lugar? Mudar do lugar que ele estava para o Jordão, sendo que naquele lugar, tinha algas limpas, algas bonitas, até talvez, como diz a palavra, até de que mesmo no Rio Jordão. Não precisaria deslocar do lugar e não precisaria, por que não de uma vez? Dizer, vai lá, mergulha, ou com a água, como ele fez com outras pessoas, podia ser curado. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele tem um propósito para tudo e para todos. Ele exigiu que ele mergulhasse 7 vezes. Aí está o segredo. Muitas das vezes, meus irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós temos coisas que nós perdemos a nossa bênção, porque nós queremos receber do Senhor, algo do Senhor, do nosso jeito. Mas nos propósitos de Deus tudo é diferente. Ele tem os seus propósitos. O Senhor, nosso Deus, ele não tem um por acaso, ou que vai acontecer, ou uma fatalidade, não. O nosso Deus, ele tem, tudo está nos projetos de Deus. E ele não foi diferente que o Naamã. Ele exigiu que ele deslocasse do lugar dele e que fosse mergulhado 7 vezes. E ali para quê? No meu ponto de vista, eu diria, para saber a fé dele e até onde iria. Louvado seja Deus. Nós como servo de Deus, como cristãos de Jesus Cristo, muitas das vezes nós não temos essa paciência. O nosso Deus, ele põe nós numa situação para ver até onde vai a nossa fé. Diria eu que ele coloca alguns obstáculos para nós, para saber se realmente nós estamos preparados para receber a grandeza do nosso Deus. Mas, irmão, não podia ser instantaneamente, como ele fez com o cego, como ele fez com o paralítico, como ele fez em vários, nós vemos,
tantos e tantos milagres que o nosso Deus fez no projeto da sua caminhada, no Senhor Jesus, as curas que ele fez, não podia ter sido com ele? Claro que podia, mas tudo tem um preço, meus amados e queridos irmãos, tudo tem um preço. Então, esses 7 mergulhos ali foi para testar a fé dele, que ele tinha que, como diz, mergulhar, ou diria, ou se curvar, porque existe um Deus todo-poderoso. Ele era um homem poderoso, era um executivo, um exército, e ele tinha lá os seus valores, os seus poderes, mas para o problema dele, só o Senhor, que eu diria que podia fazer uma coisa como ele fez, na verdade. Então, ele teve que deslocar. E na minha vida e na sua vida também é assim. Muitas das vezes nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos muitas vezes baixar a cabeça diante do problema. Nós colocamos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades na frente da vitória. Muitas das vezes nós recuamos, meus amados irmãos. Nós vai uma vez, 2 vezes, 4 vezes, nós não esquecemos, irmão, teve homem de Deus que orou 40 anos pelo um propósito do Senhor Jesus, mas não desistiu. E não pode desistir. Isso é o nosso propósito com o Senhor. Que eu e você, nós não podemos desistir, porque nós passamos por um processo de purificação, um processo de libertação, um processo, eu diria, de fé. A nossa fé ela tem que estar em ação para os projetos de Deus, porque muitas das vezes não é como nós queremos. Se não era muito fácil, nós sofríamos algum problema, teria algum problema, passava por algumas lutas e instantaneamente, como um passo de mágica ou que fosse num controle, nós fazíamos uma oração e ia curado. Seria muito bom. Ou teria bastante gente ou teria menos do que eu tenho hoje, porque seria como um passo de mágica. Mas um projeto de Deus, ele exige uma aula de nós, uma humilhação. A Bíblia diz que os humilhados serão os exaltados. O exaltado é o quê? É aquele que é bem-aventurado por esperar os planos de Deus nas nossas vidas. E isso é maravilhoso, esse processo de se humilhar, de pedir perdão. Tem tanta gente, meu irmão, que empina o nariz, achando que pode todas as coisas, que sabe de tudo, que na verdade nós não sabemos nada. Até a nossa própria vida, nós só pastora, porque a nossa vida é do Senhor. A vida é dele, ele dá na hora que quer e ele tira na hora que quer. Nós temos que baixar a nossa cabeça e sabemos nós que nós estamos soberanos. Nós vemos no passar, desses anos anteriores, tantas e quantas lutas, irmão, quantas e quantas vidas foram perdidas, quantos e quantos no meio do nosso conhecimento, no meio dos nossos amigos, ou até mesmo dentro da igreja, pessoas que pegaram esse vírus aí, que matou milhões de pessoas, e perderam a sua própria vida, que hoje não tem o privilégio, meu querido irmão, de, quando chega uma data de aniversário, ter o privilégio de nós dar os parabéns, de nós desejar àquela pessoa muita saúde, muita paz, enfim, essas coisas que comemorando no dia do nosso aniversário. Então, é uma forma de nós entendermos o que esse texto diz a respeito desse homem chamado Naamã. Então, e muitas das vezes, nós no meio da nossa caminhada, nós por um motivo às vezes banal, por coisas pequenas, nós abandonamos a nossa fé. E você? Como está a sua vida? Como é que está a sua fé hoje? Como é que está a sua caminhada para o templo? Como é que está os seus planos de evangelização? Como é que está as suas visitas? Como é que está a sua casa? Como é que você está de saúde? Eu tenho conversado com alguns amigos meus, até dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Ô irmão, bom dia, paz do Senhor, como é que você está? Tem pessoas que ele bota problema, meus irmãos, em si mesmo. Às vezes coisa minúscula, que é um projeto que Deus está passando por um projeto de, digamos, de observação na vida da pessoa, para que ele tenha uma reação e dizer, não, eu estou bem, eu tenho luta, mas o próprio Deus prometeu para nós. Não foi o Senhor Jesus que disse, no mundo tereis aflição, mas tenha boa luta. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu estou contigo todo dia, não desista, vamos lutar. Eu estou pronto, estou a ajudar, estou com as mãos estendidas para te abençoar. Os meus ouvidos estão ouvindo, os meus olhos estão te vendo e eu vou te abençoar. Mas nós recuamos, meu irmão. Às vezes numa caminhada, por causa de pequenos detalhes, que existe uma solução. Eu quero te falar uma coisa nesta manhã. O nosso Jesus, o nosso Deus, ele age na nossa vida, geralmente quando a medicina desiste.
Quando a nossa fé está em prática, a nossa vida espiritual está de acordo com a palavra do Senhor, isso é uma coisa, é um processo, muitas das vezes é instantaneamente. E outras pessoas, devido à nossa fé ser limitada, nós somos limitados, nós vivemos numa terra pecaminosa, nós estamos vivendo no pecado que veio lá do Jó. O nosso pecado, irmão, não foi criado hoje, ele veio lá do Éden, foi criado por o primeiro homem do mundo, da história, foi criado por Adão e Eva. E o pecado se estendeu no homem de uma tal maneira que as pessoas acham que é coisa criada por a mão de alguém, mas foi o próprio homem que criou isso. Mas nós temos um Deus, um advogado, para que esses problemas sejam entregues nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos por a Bíblia diz que o velho homem se passou e nós somos uma nova criatura. Mas para nós conseguirmos e passarmos deste velho homem para uma nova criatura, tem um processo, tem uma mudança. Tem que deixar o pecado, tem que deixar as coisas velhas para um lado e não olhar para trás para aquilo que nós vivemos. Eu diria que olhar para trás, algumas vezes, para nós olhar de onde nós saímos e onde o Senhor nos colocou, o que o Senhor fez para nós. Eu sou testemunho ocular disso aí, de onde o Senhor me tirou, a vida que eu vivia, uma vida cheia de problema, uma vida com luta, um salário bom, que eu não, isso não me importa muito, nós estamos falando de vida espiritual, mas é para completar o texto. A Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, de que adianta tanta riqueza e não ter um sucesso espiritual, de que adianta tanta vida boa e se a pessoa não tem onde deita a cabeça na sua cama para repousar e não pode. O sono, os problemas, as lutas, a avareza é maior do que o sono e você não tem sucesso. Quantas e quantas pessoas tem aí que são milionários humanamente dizendo que eu não sei se tem riqueza se não tiver a presença de Deus, que são as riquezas que não tem sucesso, não tem sossego, o homem não tem confiança no o mundo da avareza, o mundo do eu posso, que o homem não pode nada. Essa vida é do Senhor. Como é que nós podemos alguma coisa se amanhã nós não sabemos o que poderá acontecer com nós? Que poder é esse? Que só pode naquele momento, que minutos ou diria segundos depois você não pode, porque a nossa vida não é nossa, a nossa vida é do Senhor Jesus. Eu quero que você faça uma reflexão na sua vida com esta palavra, que esta nossa vida é do Senhor. Ele dá, irmão, e ele tira, meus amados irmãos, louvado seja Deus, na hora que ele quer. Mas o homem, quando ele passa num poder aquisitivo maior, ou tem uma vida financeira maior, é concedido por Deus, eu acredito que seja, porque o Senhor Jesus, ele dá a maneira que ele quer. Nós sabemos do grande sábio, o Senhor, Deus perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria. Ele poderia ter pedido outras coisas, mas ele pediu sabedoria, porque o que faz um homem sem sabedoria? Principalmente uma sabedoria espiritual, para ele se governar a si próprio, começando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, governar as coisas de Deus, os projetos de Deus. A palavra de Deus disse, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha o sentinela. Se nós não edificar a nossa casa, não cuidar da nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida conjugal, isso não vai muito longe não. E se for, vai de qualquer jeito, onde pode prejudicar a pessoa que está cercando, que está do seu lado. Como é que vive uma família que não tem estrutura, que não tem a Deus? É uma família que os prazeres é momentâneo. Uma hora está chamando de querida, outra hora está se amaldiçoando dentro do seu próprio lar e cresce uma vida sem estrutura, sem raiz, sem base, sem estender ao seu redor e aos seus filhos, vendo criar uma crise, um problema dentro da sua própria casa. E isso aí não é legal. Mas aqui, quando nós vemos, voltando aqui para a palavra, nós vemos aqui que era um homem rico, chefe do exército, mas era leproso. Se você sabia que existe 1001 coisas que pode ser um tipo de lepra diferente, eu diria, a avareza é um tipo de lepra, o pecado é um tipo de lepra, que tem pessoas que têm lepra até no bolso quando é para contribuir para uma obra de Deus, é leproso. É rico, mas é leproso.
Ele não, até no meio da sociedade, por o eu dele, ele é mal visto, ou diria, mal recebido, porque essa lepra contamina o eu dele. Em ele querer ser tanta coisa que na verdade não é, ele se torna leproso, porque as pessoas não querem se juntar a ele, muitas das vezes por arrogância da pessoa. Se torna uma pessoa leproso, porque ele não se junta, diria, às pessoas de menor poder aquisitivo, uma pessoa mais humilde. Ele só é, a doença dele só não é para quando ele vê a riqueza, o tamanho da grandeza das pessoas, que para Jesus não vale nada. A Bíblia diz que para o Senhor o pequeno é o grande, o último será o primeiro e o primeiro é o último. Com Deus é diferente, com Jesus é diferente. A humilhação, humilhai-vos primeiro, porque o grande é o Senhor, grande aqui é o Senhor. Essas coisas de poder, irmão, e são coisas tão pequenininhas, porque é hoje e não é amanhã. Pessoas juntam muitas e muitas riquezas, mas quando morre, irmão, vai todo mundo para um canto só. Lá não precisa lá não precisa de cerca elétrica, lá não precisa de botar guarda, lá não precisa de arma, lá não precisa de ninguém. De que adianta, irmão? A pessoa ter o sacro, o crucifixo, como se diz, mas não ter o sono. De que adianta, irmão, a pessoa ter riqueza, mas não ter Jesus? De que adianta o homem ter toda a riqueza do mundo, mas não ter Jesus? E na hora que morrer, vai apresentar que uma hora vai chegar a sua vez. Um dia vai chegar a sua vez. E tem pode ser amanhã, pode ser hoje ainda, pode ser daqui a pouco, pode ser antes de terminar esse vídeo. Você sabe por quê? Porque nós estamos vivos, está sujeito a acontecer essas coisas. Então, isso é um tipo de lepra. Isso é um tipo de lepra, porque contamina as pessoas que vivem no meio dessa convivência com essas pessoas. Quando ele passa, porque ninguém quer ser pobre. Esquece que para Jesus não existe riqueza, não existe alma pobre nem alma rica. Para Jesus, alma é alma, servo é servo e salvação é salvação. E você, preste atenção, tem dois caminhos, só existe dois caminhos, ou para a condenação eterna ou para a vida eterna. A Bíblia diz o seguinte: filhinho, se errarmos, aqui nós temos um advogado. Alguma vez você já teve algum processo que precisou de advogado? Sim, tudo bem. O advogado chega, ele vai questionar uma coisa sua. Muitas das vezes, quando você arruma, é para melhorar, para resolver uma situação. Aqui nós somos assim. O Senhor também é. Quando nós por esse processo, nós passamos de um processo de libertação do mundo, o nosso advogado é o Senhor, para nos orientar, para nos dar força, através de você, da sua mudança, através de você renunciar ao mundo. Quando nós falamos de salvação, as pessoas aceitam do amor de Jesus. Você tem Jesus, você quer aceitar Jesus, as pessoas dizem eu quero, mas o problema é que não querem renunciar ao mundo, querem viver no pecado, querem viver da maneira que vive, prostituição, bebida, adultério, passando por cima das pessoas para ter vida melhor, passando por cima das pessoas para poder ter algum lucro. E com Jesus é diferente, tem que renunciar. Para ser uma nova criatura, tem que ser um novo homem. Deixar para trás aquelas coisas que fazer e ser uma nova criatura. Deixar os hábitos, os costumes e muitas e outras coisas para ter uma vida purificada com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, nesse texto que nós lemos, que a história de Naamã, podemos extrair lições importantes para nosso crescimento espiritual. Visualizar um caminho que precisamos percorrer para alcançarmos a vitória. Naamã precisou se humilhar 7 vezes no Rio Jordão. Vejamos por que aconteceu. Ele teve que se humilhar. A Bíblia diz que os humilhados serão os exaltados. Não é os grandes, ricos, pessoas muito poderosas que são exaltados. Com Jesus é diferente, são os humilhados que são os exaltados. Então, o humilhar
A humilhação que está aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 5, no verso 11 ao 12, Naamã precisou se humilhar para Deus exaltar ele. Essas 7 vezes que ele mergulhou no rio, foi uma forma de se humilhar para receber a bênção. Você já pensou? Arrogância. E ele, no momento, ele não quis. Você vê, se não vê o texto, diz aqui, mas para que isso? Porque eu vou ter que sair daqui para ir para lá, porque eu não mergulho só, ou se jogasse uma água, ou uma simples oração, porque eu não sou curado assim. Porque o processo era da forma que o Senhor queria. Ele tinha que ir 7 vezes, como diz, que precisava se humilhar para desexaltar. Lá em Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 18, o verso 17, Naamã clamou, ele clamava, que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu, como todos os honraria possível em amor, em esperança. Ele queria que acontecesse aquilo ali instantaneamente. Já lá em Tiago, no capítulo número 4, verso 10, é dito que humilhar-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar perante o Senhor. Será que custa? Às vezes num processo tão grande que você está passando, um processo tão longo que nós vivemos, nós temos uma vida inteira, irmãos. Se nós se entregamos a nossa vida a Jesus, saímos de outra maneira que nós vivemos, é porque lá não estava bem. Custa ter um pouco de paciência e se humilhar, sabendo você que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberás a coroa. Você sabe que coroa é essa? Você já imaginou? Coroa da salvação. Esse processo que nós passamos, talvez, mas irmão, eu já vivo tão cansado, a luta é tão grande, as histórias, eu tenho passado por tanta luta. Opa, passado, glória a Deus, você passou. Se você passou, é porque você está de pé. Então continue com esse processo de passar, que é uma forma de purificação, de humilhação, para na frente ser exaltado no dia do Senhor Jesus, e vai chegar esse dia, louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 6, Ele nos escolhe, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo seja exaltado. Oh glória, ó que o Pedro, né? A história de Pedro tão linda, tantas pessoas comentam a respeito de Pedro. Eu gosto muito da história de Pedro, porque Pedro, ele teve um processo muito grande. Todos nós só vemos Pedro como ele foi, digamos, fraco, quando ele negou o Senhor Jesus. Mas você já parou para observar por que foi que Pedro passou por aquele processo? No processo, quando Pedro realmente... Isso acontece na minha e na sua vida. Quando Pedro teve verdadeiramente o encontro com o Senhor Jesus, você se lembra da primeira palestra de Pedro? Quantas almas se converteram pela palavra, pela pregação de Pedro? Então, ele estava num processo, e o Senhor Jesus, ele andava com ele, mas faltava alguma coisa para ele receber. Isso é na minha e na sua vida. Precisava de alguma coisa para Pedro ele deixar as velhas coisas, e naquele momento que ele negou, ele ainda estava em processo de purificação, como diz aqui a palavra lá no 1 Pedro, capítulo número 5, verso 6, Pedro nos aconselha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo os exalte. Humilhai-vos, que o seu tempo vai chegar, o processo de purificação vai chegar, para poder nós seguirmos na nossa caminhada, louvado seja Deus. O mergulho da quebra do orgulho, está lá em 2 Reis, no capítulo de número 5, no verso 12 e 13, Naamã se orgulhava, ele se orgulhava de ser rio de Damasco, e ele achava-se a humilhação mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão, por ele precisava quebrar o seu orgulho para que seja abençoado.
Lá em 1 Samuel, no versículo de capítulo de número 2, 3, lembra que não os multipliqueis as palavras do Altíssimo através, nem saem coisas árduas das vossas bocas, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e não as obras passadas. Louvado seja Deus. Na balança, nós temos, irmão, alguma coisa que para pesar a nossa fé, para saber a resistência. Naamã recusou sair desse lugar, porque até ainda se exaltou, dizendo que ali perto dele as águas eram mais limpas. Aqui é melhor, é mais limpo, é mais perto. Uma cura que ele ia receber do Senhor, só por causa desse processo de ir como uma humilhação ao Senhor, ele se recusava de fazer isso. E chamava de humilhação, humilhar nas águas barrentas do Rio Jordão. Porém ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado, porque o Senhor é Deus de sabedoria e não de obras pesadas. Ele tinha que ser passado na balança. Lá no Salmo 138, a palavra de Deus, o orgulho da fé, louvado seja Deus, afirma ainda que o Senhor se exalta e atenta para os humildes, mas se o soberbo conhecer de longe como homem de Deus, porém ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Ele precisava dar o mergulho da fé. O mergulho da fé. Ele precisava fazer isso para provar, quebrar o seu orgulho e usar a sua fé que estava sendo oferecida para receber a sua cura. E muitas das vezes, na nossa trajetória, na nossa caminhada, eu tenho visto em mim e em algumas pessoas que nós conhecemos, que vai numa caminhada, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas parece, meus amados irmãos, enquanto mais tempo na igreja, mais se acostuma, não quer pagar o preço. Tem gente que não vai perde um culto na casa do Senhor, às vezes um culto de doutrina, um culto de família, um culto de Santa Ceia, porque teve uma dor de cabeça às 5 horas da manhã e o culto é às 7 horas da noite. Disse, irmão, uma vez eu conversei esses dias, uma pessoa me disse, eu fiquei triste, eu não vou para o culto. Eu liguei para ele às 7 horas da manhã, para dar uma palavra. Sabe o que ele me disse? O culto era às 7 horas da noite. Irmão, eu não vou para o trabalho hoje não, porque eu tô meio doente. Aí eu te pergunto, tem a diferença de Naamã? Tinha o processo do dia todinho, 12 horas que faltava para chegar a hora do culto, mas logo de manhã disse que não podia, porque estava com uma dor de cabeça. E cadê o Jesus da cura da vida dessa pessoa? Não faça isso não, irmãos. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Mas se você não está confiando em Deus, está fazendo o que na igreja? O seu Deus, para a sua cura chegar nas suas mãos, tem que só cura se for o médico. Naamã era rico, era um homem rico, poderoso, mas o dinheiro dele não foi suficiente, não. Ele apelou pela fé, por o nosso Deus, para curar a troca, sabe de quê? De 7 mergulhos, e ele ainda estava recuando de fazer isso. É a sua vida e a minha vida. Irmão, levante a cabeça. Não deixe de ir para a igreja por causa de uma dor de cabeça, não. Por causa que está tossindo. Eu não vou não porque eu estou tossindo. Tem um irmão do meu lado que não vai gostar. Isso é mentira de Satanás para tu não ir para a casa do Senhor. Pode tossir o dia todinho. Se alguém não estiver sentindo bem, mude de canto. Você procure o seu lugar apropriado. A igreja é grande. E a igreja não é de cada um de nós. O nosso direito na casa do Senhor é por igual. Mas se você ficar tossindo em casa, é mais difícil você receber uma boa cura, porque a sua fé não está sendo em prática, não. Você está botando os seus problemas na frente do Senhor Jesus. Naamã fez assim e recuou para não andar quilômetros e para não mergulhar, porque queria fazer do jeito dele. E se ele desobedece, ele não tinha sido curado, não. Aquela menina foi levada na casa dele, você sabe por quê? Foi propósito de Deus. A palavra de Deus chega na sua vida, é propósito de Deus, para levantar desse acomodismo que você está aí sentado.
vai dormir 7 horas, e tem a coisa, o culto começa 6h30, 6 horas, é 2 horas da casa do Senhor, você fica em casa, passa um culto, 2, e você deitado rolando numa cama, e a enfermidade não sai de você. Você sabe por quê? Porque você está dando lugar ao inimigo na sua vida. Você está dando lugar. Eu também já fui assim, eu passei 10 anos envolvido. Eu não vou para o culto hoje não, eu não vou para o culto não, porque o pastor brigou comigo. Eu não vou para o culto não porque meu pastor está bravo comigo. Eu não vou para o culto não porque o pastor me pediu isso. Eu não vou para o culto não porque meu irmão estava com a roupa mais bonita que a minha. Eu não vou para o culto não porque fulano teve uma oportunidade e eu não tive. Eu não vou para o culto não porque fulano canta e não me deixou eu cantar. Eu não vou para o culto não porque meu filho estava andando dentro da igreja e os irmãos olharam ele com a cara feia. Eu não vou para a igreja não porque vai chover. Eu não vou para a igreja não porque o sol está quente. Eu não vou evangelizar não porque eu não sei falar. Ei! Faça isso não. Bota os problemas, não bota os problemas na igreja não. Não bota os problemas no teu irmão não, porque teu irmão está indo. Bota o problema em tu mesmo. Isso aí é lepra. Lepra da falta de vontade. Isso aí é lepra para não ir para a casa do Senhor. Isso aí é lepra. Só que existe uma coisa. No dia do Senhor, essa lepra não vai impedir de você, pode impedir de você ir para o céu. Essa lepra de pecado, de falta de vontade de ir para a casa do Senhor, pode impedir de você receber sua bênção. Sabe aquele culto que você perdeu? Me permita falar uma coisa. Você sabe aquele culto que você perdeu? Podia ser o dia da sua vitória. Talvez você demorou 10 anos, 15 anos, porque tem um processo para pagar, de mergulhar 7 vezes, de ir 7 vezes, de 7 cultos, de 70. 7 na Bíblia é uma... Você já estudou sobre a palavra 7 na Bíblia? Que para muitos é uma palavra que é neutra, diz que é uma palavra negativa. É pelo contrário, com Jesus é diferente. Um dia nós vamos fazer uma palavra sobre o que a palavra significa 7 para o Senhor Jesus. Aquele culto que você perdeu naquele dia, quem sabe era o seu dia da vitória, o dia da sua cura. Você tem orado por o seu esposo? O esposo, você tem orado por a sua esposa? Você tem orado por o seu filho? Você tem orado por a sua filha? Você tem orado por o seu casamento? Por aquela causa que está na justiça? Que você põe na justiça e confia mais no homem do que em Deus? Você achando que você botando na mão da justiça, o Senhor Jesus, se você não for adorar ao Senhor, vai demorar a receber? E se receber muitas das vezes, vai demorar até pouco, porque a lepra não deixou você ir para a igreja. A lepra não deixou você ir para a casa do Senhor. Naamã, mesmo com a desobediência dele, ele recebeu. Você sabe por quê? Porque ele foi arrogante, mas ele foi para o Rio Jordão, mesmo tendo deslogado da sua casa. E você está saindo da água limpa da sua casa e está indo para o Rio Jordão, por causa da caminhada que é milhões para você ir de pé, por causa da caminhada porque você não tem um carro novo ou uma moto, para ir para a casa do Senhor, porque de tarde tem poeira, porque vai chover mais tarde, porque está relampeando, que muitas das vezes você fica em casa e nem a chuva vem, aí no outro dia, sabe o que você diz? Poxa, não foi para o culto, eu pensei que ia chover. Mas você não pensou que o dia do Senhor, da sua vitória, podia ser naquele culto? Irmãos, levante a cabeça. Você está esperando o quê? A Bíblia diz que o Senhor está às portas. Você está lendo a Bíblia? A Bíblia, o Senhor está às portas, o dia do Senhor está próximo, e o que nós estamos vendo acontecer, cada dia se aproxima da vinda do Senhor. É doenças, enfermidades, uma atrás da outra, cada uma pior do que a outra, é tanto que a medicina não descobre o tipo da doença, está botando o nome de qualquer jeito aí, e você no acomodismo, está no acomodismo dentro da sua casa. Tem tempo mais para reclamar do que tempo para obedecer às coisas de Deus. Levanta a cabeça. Não fique em casa não, vá para a igreja, vai evangelizar, mas eu não sei evangelizar, sabe? Diga para o teu vizinho, diga para o teu filho, em vez de falar mal do teu filho, em vez de falar mal da tua igreja, em vez de falar mal dos teus irmãos, revista o quadro da situação, irmão. Levanta a cabeça. Nós temos gente na nossa igreja aqui com 60, 70 anos, até 80 anos, evangelizando no sol quente, e tu aí sentada no sofá, só reclamando, impedindo de receber a tua bênção. Os teus filhos caíram no mundo aí, ó. E muitas das vezes você vai botar a culpa no seu filho. Preste atenção que a culpa pode ser sua.
E se você está perdendo o amor de Deus para não ir para a igreja, não bota culpa em ninguém não, meu irmão. Vamos orar. Você tem jejuado quantas vezes esse ano? Qual o seu propósito de Deus na oração? Você tem contribuído o que para a alimentação do seu filho com uma cesta básica? Louvado seja Deus. Não se zangue não. Baixa a cabeça e faça uma reflexão da sua vida hoje. Amanhã pode ser tarde. Vá para a igreja, peça a oração aos irmãos, ajuda, mas isso você tem que pedir a você mesmo. Esse projeto de purificação começa dentro da nossa casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor te pedir a tua alma hoje, o que é que tu tem feito para Ele no 2023? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pregações você fez? Quantas almas você já ganhou? Quanto jejum você já fez esse ano? Faça essa pergunta para você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: pergunta aos 2 cegos, crende-vos que eu posso fazer? E eles disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele e dizendo: sejas vós feito conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer milagre. Marcos 11, 22, Jesus disse: tende fé, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Aí você diria: mas eu tenho fé. Mas qual é o tipo de fé que você tem? Se não está obedecendo às coisas do Senhor Jesus. Eu converso sempre com o irmão, disse: irmão, como é que você está? Não estou bem. Não bote problema na sua vida. Abençoe a sua própria vida. Você é servo, lavado. Irmão, não esqueça que você um dia estendeu as mãos para o Senhor e dizendo que eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. Ei, o nosso Deus é vivo. Ele ouve as nossas petições, as nossas orações. Ele acolhe. O Senhor tem um anjo apropriado para colher lágrima do crente e levar ao teu trono da graça e descer com a vitória na mão. Você está fazendo isso? Você está orando? Você está chorando na presença do Senhor? Você tem percebido que o anjo tem acolhido as suas lágrimas, tem levado até o trono de Deus e tem trazido a resposta? Ou você está esperando o quê? Louvado seja Deus. Pense nisso. Chore, humilhe, bota a cara no pó. Se você se sentir envergonhado com isso, a decepção não vale a pena não, o que vale a pena é a sua vitória. É a vitória da sua casa, dos seus filhos, dos seus projetos, do seu casamento. Depende de cada um de nós. Irmãos, vamos valorizar mais o Senhor Jesus. Não importa o que as pessoas falem, não. Não, as pessoas hoje em dia estão botando culpa em tudo. Vai para o culto, sabe fazer o quê? Uns não vai de jeito nenhum e outros vai só para botar defeito nas coisas que vê dentro do culto. E a vida dele toda embaraçada, apontando as vidas das pessoas e a dele toda embaraçada. Ele mesmo impedindo de receber as suas próprias bênçãos. Humilhai-vos, desça mais, louvado seja Deus. O orgulho, a obediência. O orgulho e a obediência é coisa grande, irmãos. O perdão, o pecado, a Santa Ceia. Perder um culto de Santa Ceia, meu irmão. Louvado seja Deus. Vamos deixar lá em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 3, Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão. E nada mais. Naamã precisava, apesar de obedecer à palavra do homem de Deus, para ser abençoado. Ele começou a perceber que o homem de Deus que era enviado para ser abençoado, ele precisava descer, de passar por esse processo. Lá no 2 Crônica, no capítulo 20, no capítulo 20, o verso 20, diz: aí Samuel, no capítulo 16, o profeta Samuel disse a Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar.
E atender é melhor do que a gordura da gordura do carneiro. Lá em Romanos 16, 19, Paulo elogia a obediência dos centros de Roma, dizendo: quando vossa obediência, ele concede todos o comprazer-me, e vos quero que seja sábio no bem, mais simples do mal. É melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, o mal se estende na vida das pessoas de uma maneira, irmão, tão simples que a pessoa não percebe. A pessoa não percebe que está acontecendo isso dentro da sua própria casa, dentro das nossas vidas. O mal se prevalecendo assim, em pequenos detalhes da nossa vida. O inimigo, irmão, ele não quer perder a batalha. Quando ele desceu, ele disse que eu vim para matar, roubar e destruir. Não deixe o inimigo destruir a sua fé. Você entregou os seus caminhos verdadeiramente ao Senhor? A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas eu já fiz isso, mas você entregou verdadeiramente? Você tem dúvida que entregou? Porque se entregou verdadeiramente, coisa é de acontecer, mas depende de cada um de nós, irmão. Levanta a cabeça. Você está fazendo coisa mais para você ou para Deus, para receber os milagres de Deus na sua vida? Você está cuidando mais da sua vida, a sua vida particular ou da sua vida espiritual? Você está cuidando mais da sua vida secular ou da obra do Senhor? Eu estou te fazendo essa pergunta nesta manhã. Na montinha, ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tinha aceitado o seu presente, não mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus conheceu a gratidão dos 10 leprosos curados por ele. Censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltou. Lembra? 10 leprosos. Olha onde nós chegamos. 10 leprosos curados. Homem exclusivo no meio da sociedade, que esses 10 andavam juntos, porque não podia se juntar às pessoas, meus irmãos. Você sabe quanto saiu para agradecer a Deus quando voltou uma? E cadê os 10? Será que nós estamos incluídos nesses 10 que só pedem e não agradecem ao Senhor? Ou se não agradecem porque não pediu, a Bíblia diz: pedir e não receber porque pediu mal, irmãos. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Nós somos servos de Deus. Nós não servimos a político que só promete, não. Só que esse processo de baixar a cabeça, aqui foi para mergulhar. Foi um processo de fé, um processo de humilhação, para saber que existe um soberano, irmão. Ele sabe o que o Senhor quer da minha vida e da sua vida? É que nós se humilhe. Não é vergonhoso se humilhar na presença de Deus, não. Homem no campo, aí na vida de todo mundo aí por fora, as pessoas se humilham, cai, se embriaga, deita no chão, passa-se por porcos, cachorro, o povo chama de imundo, e no outro dia está de pé, as pessoas se esquecem. Por que para Jesus é diferente? Você se humilhar para receber a bênção do Senhor, isso é milagre, louvado seja Deus. Paulo nos aconselha: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser sempre gratos ao Senhor. Mergulho do acordo de adoração, mergulhe na fé, mergulhe no amor, mergulhe na presença de Deus, mergulhe naquele que o Senhor te jogou, mergulhe na trabalhar, na caminhada. Mergulhe em buscar o Senhor, propósito com o Senhor de fé. 2 Reis 5,17 na mão, adorava. Você sabe o que acontecia? O caso da lepra de Naamã? Ela adorava outros deuses. Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 5, no verso 17, Naamã adorava outro Deus. Porém, quando recebeu o milagre de Deus, de Israel, ele se pôs a adorar
somente ao verdadeiro Deus. Naamã reservou dar mergulho de adoração ao único verdadeiro Deus. Olha qual era o problema dele. Ele adorava outros deuses, sabe por quê? Porque era mais fácil. Na sociedade que ele vivia, no exército, ele procurou outros deuses que não tinham doutrina. Era eles mesmos que prestavam a doutrina dele da maneira que eles queriam. E recebeu essa lepra ao Senhor, para ele reconhecer que existe um verdadeiro Deus na minha e na sua vida. E ele, por ser de nariz empinado, por querer ser grande, poder aquisitivo, recuou até de mergulhar, irmão. Isso que a medicina, ele tinha condições de ser curado pela medicina. Mas ele teve que se humilhar ao Senhor Jesus para receber do Senhor a gratidão, receber a força. Louvado seja Deus. Lembra, dai ao Senhor a glória, devido ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Lá no Jó 4, versículo, Jesus disse: mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai, e em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Eis que eu procuro os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus está procurando você. Está procurando eu, para adorar espírito em verdade, deixar as coisas ruins para quem é ruim. Porque querem ser ruim, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus quer que, a palavra diz que Jesus quer que todos os homens se salvem. Jesus quer que todos os homens, eu e você, se salvem. Mas isso depende de mim e de você. Não bote os problemas, as lutas na frente do nosso grande Deus, não, que Ele tem poder para tudo. O nosso Deus tem poder para tudo, para salvar, para tirar a lepra, para tirar o pecado, tirar as pedras do caminho, tirar aqueles atropelos que têm derrubado a nossa fé. Meu irmão, levante a cabeça, não se espelhe no homem não, que o homem não tem nada para te dar não, ele vai derrubar a sua pequena fé. Exalte-se no Senhor, mergulhe na graça, no poder do Espírito Santo de Deus, levante a cabeça, peça ajuda. Mas minha fraqueza está fora, eu conheço um Deus que pode te levantar. Convido o irmão, faça o culto de ação de graça, hora de madrugada, meio-dia. Não, eu só estou ocupado em casa, cante, irmão. Mas eu não sei orar, louve. Eu não tenho, eu estou com problema de saúde, Jesus te cura. Eu estou com problema, não posso jejuar, não. A lepra de Jesus é quem cura, irmão. Não precisa orar, jejuar o dia todo, não. Faça com fé. O Jesus vai recolher essa lepra que tem aí. Você vai ser curado em nome de Jesus. Eu não estou falando nesse momento nem de lepra física. É a lepra do acomodismo, meu irmão. Essa lepra que tira nós da presença do Senhor. Isso é lepra. Tem um pecado, irmão, chamado desânimo. Satanás na vida das pessoas, tirando as pessoas da presença de Deus, por qualquer motivo. A pessoa tem tempo para tudo. Tira tempo para Jesus. Ele é autor e consumador na nossa fé. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Jesus está voltando. Entregaste teus caminhos, Senhor, confia nele, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida nesse dia. Receba essa palavra, meu irmão. Eu não sei o que está passando, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei onde vai chegar essa palavra, mas você está precisando, sabe de quê? De levantar a cabeça. Não seja espírito de porco, não, que anda com uma cabeça baixa, olhando só para o chão. Olhe para Jesus, olhe por alto, o autor e consumador da nossa fé, mas com fé. Mas meu irmão, a minha vida está difícil, mas não há nada de dificuldade para Deus não, meu irmão. Para Jesus não tem dificuldade não, tem pouca fé, tem pouca obra. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Levante a cabeça. Mas irmão, o que é o que eu faço? Faça aquilo que o Senhor Jesus colocar o profeta no seu coração. Eu não sei orar, cante. Eu não sei cantar, chore. Eu não posso ficar, irmão, de joelho, louve em pé, deitado na sua cama, no seu quarto. Ezequias orou com a porta fechada e Jesus deu 15 anos de vida a ele. Eu não sei se eu e você vai ter mais nem um dia. Faça isso. Vai chegar uma hora, irmão, que não dá mais tempo, não. Que seja hoje na sua vida. Louvado seja Deus. Jesus disse, na hora
A hora vem e agora, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus, e desfrutar da sua graça e de seu poder. Sermos curados e purificados de toda lepra, de toda impureza que acaba e destrói a nossa vida. Ezequiel 47, do verso 1 ao 12. Leia. Hoje mesmo você pode ser livre desta lepra. Erga a cabeça, vamos para a igreja, pega o seu filho. Mas meu filho fica correndo na igreja, amém. Você queria que ele fosse aleijado para ficar nos seus braços? Deixa ele correr na igreja, é melhor do que correr na rua. Se ele for correr na rua, pode ser atropelado. Se ele correr dentro da igreja, ele vai ser abençoado. Leva teu filho, leva teu marido, teu pai, teus irmãos. Você dá dinheiro para seu filho ir para a rua. É porque meu salário está pouco, mas você tira do pequeno, talvez para dar para seu filho ir para a rua. Você está fazendo isso? Tá? Você acha que você está ajudando as coisas? Eu não estou falando que você não dê dinheiro a seus filhos, não. Mas preste atenção onde é que ele está gastando o seu suor. É uma lepra também, pode ser. Meu amados irmãos, eu quero orar por a sua vida. Querido Deus, eu te louvo neste momento, Senhor, por esta pessoa que está nos assistindo e que vai ouvir essa palavra. Eu, como menor da casa do meu pai, sem cultura, sem sabedoria, sem poder aquisitivo, eu não tenho um anel, não tenho formatura, mas eu tenho um Deus que me curou de uma lepra chamada pecado e me pôs aqui nesta manhã para te dizer que Jesus te ama. Pai, cura esta pessoa. Restaura a sua saúde, restaura a sua vida, restaura as suas forças, que ele possa caminhar, Senhor, para a tua casa, para sair, Senhor, desse acomodismo que está perdendo as bênçãos do Senhor, e talvez por causa disso pode perder a salvação, ou perder, Senhor, um tempo que ficou na tua casa, e hoje está aí sem querer fazer a tua obra. Ó Senhor, tu como os reis dos reis e Senhor dos senhores, perdoa esta pessoa, e desperta ela, cria, Senhor, situação de prosperidade e alegria, que ela possa despertar para ir para a tua casa, te adorar. Papai, por favor, Senhor, ajuda essa pessoa, levanta ela, dai força, cura ela da lepra, tira essa enfermidade na coluna, nas pernas, na cabeça, nos olhos, em qualquer membro dessa pessoa que está me ouvindo. Se tiver uma enfermidade que esteja impedindo de ir para a casa do Senhor, cura ela, Senhor, nesta manhã. E se, Senhor, for preguiça, mostra a ela o verdadeiro caminho que tem que seguir, porque tem uma lepra chamada, Senhor, preguiça, que está tirando os irmãos, falta de vontade, e uma lepra chamada falta de vontade de ir para a casa do Senhor, que está impedindo de muitas pessoas receber a sua bênção. Senhor, papaizinho, eu te peço, por favor, ajuda esta pessoa, me ajuda e tem misericórdia de nós e nos guia no teu caminho até a tua volta. Amém. Receba esta palavra em nome de Jesus.